Agora, o que a gente falar para uma igreja forte, uma igreja que está fazendo 27 anos? O que a gente pode ensinar numa igreja dessa? O que a gente pode trazer de novo? Nada. Nada e tudo. Porque a igreja é um organismo que está sempre se renovando, está sempre chegando gente nova. Ou novos convertidos, ou gente que vem de outras confissões de fé, vem de outras denominações, vem de outras religiões e vão chegando. Então, a igreja vai estar sempre se renovando. E por mais que seja uma igreja em que vai ficar sempre de fundadores e você vai chegar e não tem gente nova, por mais que seja uma igreja assim, ainda assim a gente vai aprender coisas. Como Paulo diz em 1 aos Coríntios, capítulo 15, no verso 1, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que anunciei, o qual eu recebi e vocês creram. Olha aí, o qual recebeste e andas e perseverais até hoje. Então, lembrar, eu pensava que a gente pregava o evangelho, a pessoa, ela se convertia, não precisa mais pregar. Aí Paulo vem e fala, não, tem que lembrar, isso tem que ser assunto da nossa conversa, tem que ser o conteúdo da nossa conversa, tem que ser o nosso assunto diário, em todas as coisas, o evangelho também fala dessas coisas e tem que lembrar, tem que lembrar. Então, eu vim aqui com essa perspectiva, não de dizer talvez algo novo que você não saiba, né? Chover no molhado, mas lembrar aquilo. O que faz diferença numa igreja? Uma igreja que tem 27 anos, uma igreja que vai começar agora, o que realmente faz diferença no crescimento de uma igreja? Tem muitas estratégias, muitas coisas que enchem uma igreja, mas enchimento não é crescimento. Crescimento é outra coisa. Crescimento tem solidez, crescimento tem raiz. Eu quero ler 2 textos pequenos, em Atos 2, de 42 em diante. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Agora, lá no 4, verso 32 em diante, só virar a página, diz, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Amém. Que o Senhor nos abençoe com a leitura desses 2 lindos textos. Deus é um Deus de todo poder. Deus é que faz maravilha. Todo poder vem dele. Todo milagre vem de Deus. Mas Deus usa os seres humanos, a sua igreja. Aqui é a agência de salvação, a agência do reino. Lá em Atos 19, aqui mesmo, 11, diz que pelas mãos de Paulo, Deus realizava sinais e prodígios. Deus que realizava, mas realizava através de pessoas. Também quando Paulo se defende, eu li 19 e 13, quando ele está lá, a igreja chega em Antioquia, e aí Barnabé sabe, vai lá visitar, Jerusalém manda Barnabé, o evangelho chegou em Antioquia, e o pessoal gentil, a gente não sabe, a gente só lida com judeu, vai lá ver o que dá para fazer, o que é isso? Ele realmente viu a graça de Deus em Antioquia, ele pensou em quem? Eu sei quem pode pastorear esse povo, é Paulo. Aí ele vai lá em Tarso, imagina, sem endereço, procurando Paulo. Quem Saulo? Conhece Saulo? Aí procurou, achou, levou para Antioquia, colou a coisa, deu liga. Aquela igreja explodiu, tanto que em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos. Foi o primeiro apelido assim, depois veio os do Caminho, os do Nazareno, né? Mas os cristãos nasceu ali, e com esse ministério do Paulo. E Paulo prega na sinagoga, e ele mostra, ele era fariseu, ele conhecia o Velho Testamento, toda a lei, até porque nem tinha o Novo. Aliás, eu achava que Paulo lia os evangelhos
para pegar inspiração para escrever as cartas. Ele deu o evangelho. Mas, olha, o primeiro evangelho foi escrito no ano de 65 a 68. Foi de Marcos, que se converte, claro, na primeira viagem do Paulo. É sobrinho de Barnabé, ele que se converte é sobrinho de Pedro, e ele que transcreve o que Pedro ditava, Marcos. Então, ele escreveu o primeiro, o mais antigo. Lucas se converte no ministério de Paulo, quando Paulo tenta ir para a Ásia, contorna Bitínia, vai correndo para aquele lugar, Mísia, aí não dá jeito, o navio afundou, tem uma blitz romana procurando, ele desce, aí volta, e diz lá, o Lucas dizendo, né? E foram para a Ásia, tentaram ir por ali, contornaram Mísia, foram, porque o navio afundou, foram para Bitínia. Chegando em Bitínia, deu um vento euroquilão que acabou fundando outro navio também. Eles voltam, não podendo ir pelo deserto por causa da guarda romana, desceram a Troade, e ali em Troade eles pernoitaram. E à noite apareceu um anjo a Paulo, numa visão, passa a Macedônia e ajuda-nos. E pela manhã seguimos viagem. Era eles o tempo todo. Eles foram, eles tentaram, eles não conseguiram, eles voltaram, eles desceram a Troade, eles pernoitaram, de manhã nós fomos. Lucas entra no grupo ali. Afundaram 2 navios para o Paulo voltar e pernotar em Troade. Sabe, às vezes, Deus deixa afundar navio, mas não é o fim da viagem, não é o fim da história. Pode ser o início da melhor parte da viagem. Às vezes, Deus tira coisas da vida da gente para chegar um Lucas. E é o Lucas que vai ficar com Paulo até o fim da vida. Todos me abandonaram, só está comigo Lucas, o médico amado, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, a última que ele escreve. Então, às vezes, Deus tira relacionamentos da vida da gente, porque Deus escuta conversa que a gente não escuta. Deus ouve coisas que a gente não ouve. Às vezes, Deus muda a trajetória da gente na vida, porque Ele vê emboscada que a gente não vê. Ele muda aqui a rota e fala, meu Deus, eu estava querendo lá, por que o Senhor me jogou para cá? Porque Ele viu a emboscada que você não viu. Então, deixa Deus te guiar. Ele já te guia sem você deixar. Então, aceita a direção de Deus. Ele faz o melhor. Esse texto aqui, então, o Paulo, quando está lá em Antioquia, aí o pessoal da sinagoga, o Sinédrio, chama o Paulo para conversar, os líderes, não o Sinédrio, os líderes da sinagoga, e fala, por que você prega? O que aconteceu? E Paulo, além de dar o seu testemunho, ele diz uma pérola. Ele diz assim, Davi serviu a sua geração. Que está lá em Atos 13, 36. Davi serviu a sua geração. O que ele está dizendo é o seguinte, Davi serviu a sua geração, eu tenho que servir a minha. Eu tenho que passar por esse mundo, por essa vida, e deixar marcas, servir a Deus na minha geração. Aí eu volto para esse texto que nós lemos. O que é que causa impacto numa cidade? Que igreja, que tipo de igreja? O que na igreja causa impacto na redondeza, na cidade, na rua, no bairro, no estado onde ela está? É a unidade. A unidade da igreja é que sensibiliza, é que causa esse impacto, é que atrai. Não são os eventos enchem a igreja, mas depois vai todo mundo embora. O que faz a igreja crescer é o ensino, é a escola dominical. Eu fui pregar numa igreja e eu tinha que pregar domingo de manhã, e ia pregar à noite também, como hoje aqui. De manhã não tinha quase ninguém na igreja. Eu falei com o pastor, porque eu sei que era uma igreja grande, a igreja é tão grande que tem tantas cadeiras lá e muitas vazias. Eu falei, o que houve? O pessoal não vem pela manhã? Ele, não, que teve um evento ontem. Aí de manhã não vem ninguém. Aí, e a escola dominical? Não. Aí, o pessoal trocou o evento pela escola, trocou a escola dominical pelo evento. Né? Não, a gente vai no evento. Gente, igreja que cresce a toque de evento, o nome já diz, é vento. É vento. A primeira marca que diz aqui nesse texto, nessa mensagem, essa doutrina é a unidade na doutrina. Olha o que diz o texto aqui, verso 42 de Atos 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Na doutrina, o que o apóstolo ensinou? Então é isso que nós vamos perseverar. Então eu pensava, como eu falei, que Paulo lia os evangelhos para pegar inspiração e escrever a carta. Aí quem influenciou quem? A primeira carta de Paulo, aos Tessalonicenses, foi escrita no ano 50. Então, do ano 50 até o ano 65, esses 15 anos, o que circulou na igreja eram as cartas de Paulo. Então, Paulo é que influenciou o Marcos, influenciou o Lucas. João escreveu em Patmos, estava preso, só foi achado as coisas dele depois.
Mateus estava na Etiópia, como cidadão também romano, porque ele era funcionário público, judeu raiz e também tinha sua cidadania, não matava, então deportavam. Foi para a África, só foi achado o escrito dele muito tempo depois, na Etiópia. Então, Paulo, o que ele tinha? A tradição oral, a Torá. Então, Paulo releu a lei com os olhos da graça, os óculos da graça. Paulo releu, imagina, ele fala assim, segundo o Evangelho, Cristo morreu e ressuscitou segundo o Evangelho. Mas não tinha Evangelho. Ele leu no Velho Testamento. Hoje você pede alguém para fazer uma mensagem evangelística, ele vai aqui no Novo Testamento. Paulo só tinha o Velho, mas ele leu com os óculos da graça. É alguém que lê toda a lei e diz, conhecereis a verdade vos libertará, e diz assim, pela graça sois salvos, pega o que Jesus falou, pela graça sois salvos, e transforma no versículo, mediante a fé que não vem de vós, é dom de Deus. Paulo é o que cunha esse versículo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Como é que alguém tira isso do Velho Testamento? Não é do seu sacrifício, não é do seu esforço, é dom de Deus e é pela graça. Porque houve a inspiração do Espírito Santo. E Paulo começa a anunciar em Antioquia que tem coisas que são bíblicas, mas não são cristãs. Ele começa a anunciar o Evangelho de Cristo. Por isso são chamados cristãos. Porque tem coisas que são bíblicas, mas não são cristãs. Tem igreja evangélica celebrando as festas judaicas. Festas judaicas você respeita e deixa eles comemorarem. Faz sentido para eles. Quando o Messias vier, a gente está esperando, eles vão ver, diz a Bíblia, que quando o Messias vier, todo Israel vai contemplar e vai reconhecer. Vai saber, era ele o tempo todo. Aquele que nós crucificamos. Vão reconhecer. Mas para nós, ele já está vindo a segunda vez. Ele já veio. Pela graça sois salvos. E outra coisa, essas coisas de ficar com sacrifício, isso é paganismo. Então, tem coisas que são bíblicas, mas não são cristãs. Vou explicar melhor. E foi Jesus que disse isso, não foi pastor Marcos. A Bíblia diz lá no Velho Testamento, olho por olho, dente por dente. É bíblico? É bíblico. Está na Bíblia? É bíblico. Mas é cristão? Mas quem que disse que não é cristão? Jesus. Ouviste que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Não é mais assim. Jesus tira, ele mostra isso aqui, foi para aquele tempo, aquilo foi para o judeu. Então, o estudo bíblico, a escola dominical, a EBD, é que você vai aprender isso. E toda pregação tem que ser ensino. Então, a primeira unidade que impactava e que fazia uma igreja crescer, não somente aumentar, mas crescer, o que fazia? A primeira unidade era na doutrina, em estudar a Bíblia. A igreja está aqui para evangelizar, mas ela vai evangelizar quando ela aprende o que ela vai dizer, qual é o discurso, o que nós pregamos, o que nós cremos. Aí você vai dizer, pastor, isso é óbvio, você está chovendo molhado, isso é óbvio. Já foi óbvio. Porque hoje em dia, eu ando muito pelo meu trabalho na Sociedade Bíblica do Brasil, eu vou a muitas igrejas. E olha, tem muita igreja que está cedendo o púlpito para coach. Não tem mais pregação. Teve uma igreja que cancelou o culto de domingo, porque um coach famoso só tinha aquela data para dar a palestra na igreja, e o pastor anunciou, gente, não precisa nem trazer Bíblia, porque vai ser a palestra do coach, inclusive a bilheteria, compre seu ingresso, ganha sua pulseirinha, as vagas são limitadas. Foi assim o coach. Eu sou coach, eu sou formado pela Sociedade Brasileira de Coach. Mas sabe qual a maior lição que eu tirei do coach? Eu tirei muitas boas lições. Levi foi da minha sala no curso de coach. Mas olha, a melhor lição que eu tirei foi que o evangelho é maior. O coach te dá gás para você chegar na esquina. Lá você vai precisar de outro coach para te dar mais gás. O evangelho te dá gás para a vida toda. Mas como é que o Espírito Santo, que nos faz lembrar todas as coisas, vai fazer lembrar o que você não leu, não estudou? Tem muito público sendo cedido para autoajuda, palestra de autoajuda. Olha, coach de autoajuda é muito bom. São ferramentas excelentes de autoconhecimento, de autoestima. Um workshop vale a pena fazer na igreja, numa sala anexa, no outro dia, aqui mesmo, no outro dia. Mas estou falando do púlpito. O púlpito não é lugar de autoajuda. O púlpito é lugar de ajuda do alto. É lugar da pregação do evangelho. É lugar de anunciar a palavra. Então, a primeira coisa que vai impactar quem vem lá de fora para cá é ouvir a palavra, porque eu sou pecador e a minha pregação ela pode bater no coração de alguém e não produzir nada. Mas a palavra de Deus é tão palavra de Deus que na minha boca, apesar de mim, ela não volta vazia. Deus usa seres pequenos. Você tem que estudar, tem que se aprofundar. Toda pregação tem que ser ensino. E você tem que ensinar o quê? O evangelho.
Você não precisa ser um grande teólogo, um doutor, você só precisa conhecer o Evangelho, até porque o Evangelho é para gente simples. Se o Evangelho fosse para teólogos, eu não tenho nada contra o teólogo. A teologia tem a capacidade de complicar o fácil, o Evangelho descomplica o difícil. Mas a teologia tem seu lugar. Nós precisamos de um cinturão de teólogos, precisamos de um cinturão de acadêmicos, porque quando o pessoal disser aí que o Evangelho é para gente burra, tem um cinturão acadêmico lá, que vai nos debates, vai fazer tudo, mas a simplicidade é mais forte do academicismo. Se o Evangelho fosse para teólogos, quando João Batista foi preso, ia ser morto, e Jesus recebe a notícia, ele poderia ir para Jerusalém, porque lá já tinha o templo, a liturgia e os teólogos. Mas ele vai para Galiléia, terra de Zebulão, terra de Naftali, caminho do mar, Galiléia dos gentios. O povo que estava em trevas viu uma grande luz, e aos que jaziam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E ele vai lá, chama 10 camaradas que não sabiam mal ler e escrever. Alguns não sabiam nada, nem ler nem escrever. Outros mal faziam isso, só sabiam contar peixe. 2 só, Mateus, Levi, que era funcionário público, era publicano, era contratado pelo Império Romano, é um judeu raiz, e ele trabalhava para o pessoal de lá. E o Bartolomeu, né, o Natanael, que era um verdadeiro israelita em quem não adora. Esses 2, fora esse. Então o Evangelho é para gente simples. O pregador, todo pregador, ele tem que ser leve e profundo, porque simplicidade não é coisa rasa, tem que ter profundidade. O pregador tem que ser leve e profundo, porque tem muito pregador que é pesado e raso. Ele fala difícil, você não entende o que ele fala, mas quando você consegue entender, ele não disse nada. Você fala, meu Deus, custei a decifrar a mensagem desse cara, agora que eu consegui entender, fui no dicionário, vi tudo, não disse nada. Fiquei um tempão ouvindo nada. O pregador tem que ser leve e profundo. Fala para todo mundo. Vai ter sempre 2 pessoas no auditório. O doutor e o analfabeto. E você só tem que pregar uma vez e os 2 entenderem. Se você pregar para o doutor, ele vai embora feliz. Se você prega para o analfabeto, os 2 vão embora felizes. Faça opção pelo simples. Mas pregue a palavra. Pregue a palavra. A primeira unidade que atraía o povo, que causava impacto, era a unidade na doutrina. A segunda unidade, a segunda coisa que impactava, era a unidade na comunhão. É o que diz o verso 42. Perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Comunhão. Olha, rede social é uma benção. Eu estou aprendendo a usar, não vou aprender. Vou aqui pelo arroz, feijão com arroz, água com açúcar. Mas eu vejo essa geração, e agora a inteligência artificial, eu estava lembrando, vou usar o Levi mais uma vez, o nome dele, estava chegando aqui, nós fomos companheiros de mocidade, o Ézio Maciel foi presidente da Nacional, eu era adjunto, trabalhava lá na equipe, eu era o chão de fábrica, aquela coisa. E a gente estava lembrando que naquele tempo a gente não tinha rede social, a gente fazia um congresso, uma conferência, tinha que ir na gráfica, fazer o cartaz. Essa moçada hoje nem sabe o que é cartaz. Folder, folheto, e de igreja em igreja, lembra? Rodney é bem mais novo que eu, Rodney era criança, mas veja bem, você tinha que ir uma comissão e de igreja em igreja anunciar que vai ter, e deixar eu pedir um pastor, autoriza a botar um cartaz no quadro de aviso. Hoje você vai e o cara posta na rede social, 100 mil pessoas visualizam, 1 milhão de pessoas visualizam. É uma bênção, e é para essa geração. Ela só não pode substituir o quê? A comunhão. Eu gosto, tem um restaurante que eu sempre vou lá no centro do Rio, eu trabalho aqui na Sociedade Bíblica do Brasil, quando dá, vou lá. Quando não dá, eu compro a quentinha mesmo e como ali na Sociedade Bíblica. Mas eu gosto do restaurante que ele bota assim, não temos Wi-Fi, conversa entre vocês. Olha que legal. A mãe tem 10 filhos, os 10 resolvem visitar no Dia das Mães. Bate uma foto, está todo mundo, cada um no seu celular, e ela sozinha. Rodeada de filhos, mas cada um no seu celular. Rede social não pode substituir a comunhão. Você tem que usar a rede social, não ela te usar. Porque a comunhão, use para comunhão. A comunhão dos crentes causa impacto lá fora. Essa unidade, o coração e a mente eram um, que a gente leu aqui no capítulo 4. Os que creram eram um, o pensamento era igual. A outra unidade que causa impacto lá fora, e que faz a igreja crescer de fato,
comunhão faz a igreja crescer, porque fortalece uns aos outros. Uma igreja cheia, e que só usa a rede social, pode ser uma igreja cheia de gente que não se conhece. A comunhão faz um conhecer o outro, orar pelo outro, partir o pão, ir de casa em casa, ir na casa do outro, conversar, trocar ideia. Irmão, me ajuda, me explica isso aqui, estou passando por isso, é como conversa. A outra coisa é a unidade na adoração, na oração, porque na comunhão, no partir do pão e nas orações. Um orar pelo outro, oraram pela Alice, oraram pelo outro rapaz. E quando tem enfermo, às vezes bota aí na rua também, ó, tem doente na sua casa, a gente pode orar, pode dar o nome, lá no culto, a igreja, a gente vai orar. O vizinho fala, como assim, você nem conhece ele? Não, mas Deus conhece. Autoriza a botar o nome dele lá, isso é simpático. A vizinhança fala, rapaz, e liga um para o outro, um vizinho para o outro. Passou o pessoal crente aqui, pegou o nome do doente aqui da nossa para orar. Passaram aí também, passaram aqui também. Mas ele nem conhece a gente. Não, mas eles falaram para mim que Deus conhece. E olha que simpático. Vai ficando, conta com a simpatia do povo. Outro perfil que causa impacto, outra atividade, é a unidade nas ações. Olha o que diz os versos 44 e 45. O 43 diz, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Deus fazia prodígios e sinais por meio de seres humanos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Olha, não tinha essa competição. Eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem, como a tesourinha do Mickey, de antigamente. Os velhos lembram dessa propaganda. Era tudo, ajudar, é saber o que o outro precisa, é ação social, é saber socorrer a fome, a dor, o medicamento, a dor do outro, chegar junto. E não a igreja, especialmente o nosso sistema presbiteriano, ela tem que ter o quê? O que uma igreja presbiteriana tem? Um conselho. O nome já diz, é isso, é o que vamos dirigir o conselho, o pastor vai dirigir a igreja. Cada igreja tem a sua liturgia lá de administração, cada denominação. Estou falando da nossa. Agora, nunca pode ser um sinédrio. Tem que ser alguma coisa que zele pelo crescimento da igreja, pela pureza da palavra, mas que nunca se feche para o membro da igreja, mas que receba com carinho o que foi feito aqui hoje, por exemplo. Essa sensibilidade, eu agradeço mais uma vez em nome de Jesus. Isso causa impacto lá fora. O não crente vai dizer, olha como é que esse pessoal vai lá, e são tratados de igual para igual, olha como é que eles se ajudam, olha como é que fulano não tinha nada na vida, era bêbado, vivia caído, a gente via ele toda vez o filho tinha que tirar ele aqui da sarjeta, caído na poça d'água, agora não sei o que aconteceu, o homem anda de banho tomado, arrumado, com uma Bíblia na mão, cabeça erguida, sorriso, cumprimenta todo mundo na rua. O que foi que aconteceu? Eu lembro, eu fui pastor de uma igreja, não vou aqui dizer o nome, tinha tido o jantar da SAF no sábado à noite. Aí elas capricham, né? As mulheres fazem mais comida do que o povo que vem. O que acontece? Sobra. Quando sobra no jantar da SAF de sábado, domingo, depois da escola dominical, vende a quentinha. Aí a gente já fala, irmão, não faça comida em casa, leve daqui, da igreja, delicioso. E aí acaba. É bênção isso. Eu estava lá, nessa igreja que eu pastoreei, e eu sempre gostei de chegar antes, para cumprimentar quem está chegando na porta. Porque, às vezes, depois do culto, eu gosto de ir para a porta, mas, às vezes, não dá. Porque na descida do culto, já a gente cerca a gente, fala uma coisa, fala outra, pergunta outra. Quando você chega ali, já perdeu quase a metade que já saiu. Mas, quando eu chego cedo, por que eu faço isso? Porque a gente nunca sabe o que a pessoa enfrentou para chegar na hora, para chegar, às vezes, um pouco atrasado, mas chegou. Eu gostava de ficar lá na porta e falar, que bom que você veio. E não ali, essa hora, o negócio começa às 9. Eu não sei o que ele passou. Então, eu via que pessoas sorriam, poxa, pastor, o ônibus não quis parar, até xinguei o motorista, mas chegar aqui e receber esse sorriso, poxa, já me aliviou. E a pessoa, o cara chega lá e ainda encontra um sinédrio. Essa hora, irmão? Às vezes o filho teve diarreia na hora de sair. Volta todo mundo, espera a criança, trata da criança. O ônibus não parou, já xingou o motorista, ficou com raiva, amaldiçoou. Mas aí chegou. Né, Lara? Chegou. Fez tudo, mas chegou.
O pastor fala, que bom que você chegou, independente, o cara chega suado, um filho num braço, outro filho no outro, e a mulher com 2 bolsas, mas chegaram na igreja. Podiam ter voltado do caminho, mas chegaram. Um sorriso e um aperto de mão, porque ninguém é de ferro. Comunhão, oração, olhar, sorriso, apoio, incentivo. Uma boa igreja está na palma da mão. Olhe para cá. Uma boa igreja está na... Uma boa equipe, uma boa igreja, na palma da mão. O que ela tem que ter? Olha, a mão só é perfeita porque os dedos são diferentes. Já pensou se a mão fosse só de polegares? Ia ser uma mão aleijada e feia, né? Já pensou se a mão fosse só de indicador? Ia ser uma mão aleijada e feia. Ela só é perfeita porque os dedos são diferentes. Então, uma boa igreja, ela tem que ter a humildade do mindinho, o compromisso do dedo da aliança. Onde bota a aliança? O compromisso. A liderança do dedo médio, no meio, maior e fica no meio. Saber a direção como dedo indicador, mostrar o caminho, saber para onde está indo. E apoiar a equipe, ou incentivando, ou abraçando, como o polegar. Uma boa igreja tem essas características. Agora você vê, todos os dedos você consegue levantar sozinho, menos o da aliança. Por quê? Porque o compromisso tem que ser de todo mundo. Se o compromisso for de todos, todos ficam de pé. Aí você olha para mim e fala, pastor, os dedos têm tamanhos diferentes. Qual é o dedo mais importante? Nenhum, porque de joelhos, todos têm o mesmo tamanho. Uma boa igreja, é só você olhar para a palma da mão e falar, onde eu tenho que melhorar? Onde eu tenho que melhorar para a minha igreja se tornar uma boa igreja? Isso vai causar impacto lá fora. Outra característica, além das ações, essa igreja causa impacto porque ela tem essa unidade que atrai, ela tem essa compaixão. Verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, simplicidade de coração, singeleza de coração, essa simplicidade, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. A rua gostava da igreja, a rua não fazia campanha para a igreja fechar. Poxa, aqui podia ter outra coisa. Esse imóvel é perda de tempo. Igreja, o pessoal da cidade gostava da igreja. A igreja contava com a simpatia do povo. E olha que a igreja nem podia fazer templo. Ela nem tinha essa autorização. Elas usavam o templo lá de Herodes, usavam o templo que tinha na cidade. Qual é o templo que vamos usar? Um lugar para reunir. Hoje tem um movimento desigrejado, né, que diz que você não precisa de igreja, você não precisa de templo, não precisa de local. Você pode ser crente em casa. Você pode ser crente sozinho. Eu fico pensando, como é que vai ter comunhão, né? Vai ser com ele mesmo no espelho? Como é que vai tomar ceia, a Santa Ceia, sozinho em casa? Esse ajuntamento, a eclésia, ajuntamento dos santos, isso é valoroso. A pessoa tem que ter saudade, vontade de ir para a igreja. Opa, hoje tem culto. Hoje vou ver os irmãos. A alegria que tem de chegar o domingo e se encontrar, ou o dia do culto, seja lá qual for, essa alegria, o mundo está vendo. O mundo está olhando, o mundo lá fora está falando, por que eles vão tão felizes para lá? Por que um domingo lá no Rio de Janeiro, um domingo de sol, de manhã, por que não vai para a praia, vai para a igreja? O que tem lá? Aí o que o pessoal do mundo pergunta, né, do mundo lá fora? Que é isso que vocês têm? Aí você responde, não é isso, é esse. Mas vocês crentes têm algo diferente. Não é algo, é alguém. É saber disso. Eu já contei aqui, mas como tem gente nova, pode ser, e meu professor de homilética, Joel Leitão, com 80 anos dava aula porque eu gostava de dar aula e era bom dando aula. Eu fui o orador da turma. Por eu ser do rádio, aí, não porque eu falava bem, mas só porque eu era do rádio, aí me escolheram para ser orador da turma. Aliás, como tem gente que não me conhece aqui, alguém aqui já ouviu o Rádio Relógio? Era uma rádio do século passado. Quem ouviu já denunciou a idade. Não, mas o pessoal não assume, não. Pouca gente assume que ouviu. Sabe o que o pessoal fala? Minha mãe deixava o rádio ligado. Volta a culpa na mãe. Tinha um camarada enjoado lá que falava as curiosidades. A Rádio Relógio não tocava música. Era só curiosidades, hora certa e comercial. Só. A cada minuto 35,
entrava o bispo Roberto Macalister. E tinha um cara enjoado que falava toda hora, você sabia? Falava uma curiosidade e fechava com um bordão. Você sabia? 4 horas da manhã já começava. Esse cara sou eu. Eu que era enjoado, que falava lá. O beija-flor bate suas asas 400 vezes por minuto, dando a impressão que está parado. Você sabia? Ninguém queria saber. Mas eu tinha que falar 4 horas da manhã, 4, a partir daí até meia-noite. Gravava e aquilo ficava atazanando na cabeça de todo mundo. Depois do sol, quem ilumina seu lar é a Galeria Silvestre. Galeria Silvestre, a Galeria da Luz. Como aqui só tem gente nova, ninguém lembra desse comercial. Mas tem igreja que eu vou, que tem o pessoal de 60 para cima, quando eu falo Galeria Silvestre, a galera fala, a Galeria da Luz. Eu falo, não levantou a mão, mas sabe. A última coisa que eu falava era 7 da noite. Não tinha internet, então era analógico mesmo. Todas as rádios sintonizavam a rádio relógio. Aí eu tinha que entrar 7 da noite e dizer, em Brasília, 19 horas. Aí todo mundo desligava. Inclusive você. Era a voz do Brasil. Ninguém aguentava. Por isso que a televisão ficou com horário nobre, das 7 às 8h30, das 19 às 20h30, porque não tinha nada fora. Aí todo mundo corria para lá. Por isso que o horário nobre, a televisão nunca perdeu, nunca ganhou do rádio. O rádio nunca perdeu para a televisão. Mas naquele horário não tinha nada para ouvir. Só o interiorzão. Eu ficava na rádio relógio, o painel do Ibope todo verde, uma parede inteira de lâmpadas. Quando eu dizia, em Brasília, 19 horas, apagava tudo. Só no interiorzão ficava uma verdinha, outra lá, assim. Aí depois de 8h30, acendia. Agora que não tem mais obrigatoriedade do horário, a televisão está perdendo o horário nobre, o rádio está voltando a ganhar. Mas eu já fiz coisa legal também. Na década de 80, 90, 2000, minha voz já entrou muitas vezes na sua casa para dizer versão brasileira Herbert Richards. Então, estamos apresentados, né? Aí depois vieram outros, e com vozes até melhores, grandes obras. Mas na minha época não tinha YouTube, não tinha nada, até pouco tempo a gente era até proibido de fazer um canal no YouTube, porque o contrato é vintenário e a voz pertencia a Herbert Richards, então ele podia. Agora já foi liberado, daqui a pouquinho vou botar um canal no YouTube também. Eu acho que eu vou me render ali à tecnologia. Mas veja bem, tudo isso é muito bom se for usado para comunhão. Esse pessoal dos desigrejados fala que você pode ser sozinho, isso aí não, isso é antibíblico. O pessoal tem prazer de ir para o templo, o pessoal tem prazer de frequentar, de ficar junto, até embaixo do mar, se tem comunhão, a igreja se reúne ali. Onde a igreja se reunir, vai ser terra santa. Onde a igreja se reunir, vai estar ali a presença do Senhor. Isso, e o que acontece? O que é crescimento? Diz o texto, encerrando, enquanto isso o quê? Enquanto partiam o pão de casa em casa, enquanto conversavam e oravam pelos outros, enquanto tinha singeleza de coração. Ninguém era o sabe-tudo. Alguém falou alguma coisa, outro, que bom, aprendi. Que legal essa sua experiência, que interpretação boa. Singeleza, simplicidade. Enquanto tudo isso acontecia, enquanto essa comunhão acontecia, acrescentava o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Quem que acrescentava a gente para a igreja? O Senhor. E como é que o Senhor fazia isso? Enquanto Deus sabe para quem manda a gente, Deus sabe para onde mandar. Enquanto tinha essa ambiência, esse espírito, Deus fala, é para lá que eu vou mandar. E Deus ia mandando. Nós somos da comunicação, nós não somos do RH. O RH é Deus, quem faz seleção de pessoas é Deus. Nós somos da comunicação. A parábola do semeador é engraçada, né? Jesus conta umas parábolas que os fariseus morriam de rir, porque ele vai quase que na contracultura, muitas vezes. A do semeador é uma delas. O homem saiu a semear e jogou a semente. Umas caíram à beira do caminho, outra entre os espinhos, outra em solo rochoso e algumas em terra boa. E os fariseus falaram, já zombaram, já foram saindo dali. E quando é tão grave a situação que quando entram em casa, diz lá o texto de Marcos, que quando eles entram em casa, os discípulos perguntam, Senhor, o que foi aquilo lá fora? Explica-nos a parábola. Ninguém semeia assim, o que foi isso que o Senhor disse?
Os fariseus estão lá falando, ele não é da área, ele não é do ramo, ele é carpinteiro, é marceneiro. É igual o meu irmão ali que cuida de madeira. Ele é marceneiro, não conhece nada de semear, porque até hoje a semente é cara em Israel. Imagina na época de Jesus. Vai de 2 em 2. Um vai fazendo aquela búlica, aquele com a cavadeira, e o outro vai jogando 5 sementes ali, coisa pouca. Até o rico, que tem um arado que rasga a terra, ele só joga semente onde ele afofou a terra. E o da parábola? Desperdício. Aí Jesus explica a parábola. Você é o semeador, a semente é a palavra, você conhece. E os solos são os tipos de coração. Que caiu entre a beira do caminho, alguém que ouviu a palavra, até entendeu, mas vieram as preocupações e Satanás já toma e leva a pregação. Que caiu no meio dos espinhos, aquele que já começou a criar raiz, mas as lutas da vida, como os espinhos, sufocaram e não teve futuro, desistiu. E a que cai em solo rochoso até ameaçou crescer. Mas no primeiro sol quente, que queima a terra por baixo, ela já queima na raiz, de baixo para cima, não aguenta os estresses, a perseguição, e aí abre mão. Mas algumas caem em solo bom. Aí Jesus explica, e os discípulos, graças a Deus, já podemos ir embora, agora entendemos. Aí Jesus fala, mas volta todo mundo. E vai produzir a 30, 60 e a 100 por um. Por que ele não falou 30, 60 e 90, se é de 30 em 30? Ou se é o dobro, 30, 60 e 120. Por que Jesus fala 30, 60 e a 100 por um? Porque só tem 3 tipos de espigas de trigo, com 30, com 60 e com 100 sementes. Jesus disse, eu entendo do riscado, tá? Pode ir embora agora. O que Jesus está querendo ensinar com a parábola? É um santo desperdício. Eu não sei onde está a terra boa. Eu não tenho direito de dizer, aqui não vou evangelizar porque não vai dar nada. Só de olhar já vejo que não vai dar nada. Quem sou eu para dizer isso? Eu não sou do RH, eu sou da comunicação, do marketing. Eu vou contar para todo mundo. Deus é que vai selecionar. Enquanto isso, o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. E tem uma parábola muito legal lá em Marcos, só tem em Marcos, e é depois da explicação da parábola do semeador. Parece que é a explicação da explicação. Marcos é o único que registra isso. Depois que os discípulos entendem, Jesus fala assim, o reino de Deus é assim. Ele não diz que foi, nem que vai ser, que é. É desde sempre. O homem lançou a semente à terra e dormiu, acordou, o tempo passou e a semente germinou e cresceu, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica. É a tomate, só tem nessa passagem em Atos, quando Pedro é liberto da prisão. É a raiz da palavra automático. Automaticamente, a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, um grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa, é recolhida no celeiro. Não é que a pessoa vai converter e morrer, né? O ladrão da cruz é que converteu e morreu. Mas se morrer, já está no céu. Quando se converte, já está no céu. Já é escolhido de Deus, já está eleito. Jesus fala o seguinte, o reino de Deus é assim. Aqui é assim, até hoje é assim. A igreja tem que semear, a igreja tem que pregar, ela tem comunhão aqui. A força no Velho Testamento, ela é centrípeta, né? A força no Velho Testamento é para o centro. Vinde a Jerusalém, vinde todos, vinde para cá. No Novo Testamento é centrífuga, né? Ide por todo mundo, vão, pregar o evangelho a toda criatura, os confins da terra. É para ir, junto aqui, exercita a comunhão. E eu vou dizer uma coisa, comunhão não é um raio que cai na cabeça da pessoa e ele vira uma pessoa de comunhão. Comunhão é exercício. Comunhão é exercício diário. Até quando Jesus manda de 2 a 2, os discípulos, eu fico pensando, será que ele mandou Simão Zelote e Mateus juntos? Porque os zelotes não se davam com os publicanos, que eram traidores, era profissão odiosa. Lembra do Zaqueu? Zaqueu era o maioral dos publicanos. Eu acho que ele era chefe de Mateus, então. Mateus era o publicano. E quando Mateus se converte, o Levi se converte, o nome é Mateus, ele dá um banquete. Eu acho que ninguém dá um banquete e não convida o chefe, né? Ele estava cheio de publicano. Eu acho que o Zaqueu já estava nesse banquete, já viu, já conversou com Jesus, por isso quando Jesus vai a Jericó, ele sobe numa árvore, já estava impactado. Mas, veja bem, quando Jesus manda de 2 a 2, já pensou? Simão Zelote, você e Mateus vão juntos. Simão falou, eu sempre quis ter proximidade desse cara para meter a faca nele. Agora eu vou sair para evangelizar com esse camarada. E o Mateus deve ter olhado para ele e falado assim, esse cara aí é o terror de Israel, ele fica provocando os romanos, daqui a pouco vai cair tudo na nossa cabeça. Agora eu vou ter que ir com esse traste
para evangelizar. Claro que não falaram isso. Foram com alegria. De dois, só o evangelho junta essas tendências diferentes. A igreja não é um clube de soldadinho de chumbo. Nós não somos obrigados a sermos iguaizinhos. Nós vamos ser diferentes para sempre. Mas forte não é o que nos separa. Forte é o que nos une. É isso que nos une. O que é forte? Aquilo que nós temos em comum. Então, nós temos que exercitar a comunhão. Estou terminando, eu estava numa entrevista, lá na Sociedade Bíblica, a gente não pode ir a debate, até porque todos os lados são nossos amigos e clientes. Então, se eu vou falar debate de uma doutrina, eu vou ofender algum lado. Então, eu sou neutro, nem sou presbiteriano, estou lá. Aí alguém perguntou assim, não tinha nada a ver com a conversa, era uma entrevista, mas sempre tem um circunciso que pergunta alguma coisa. Aí falou, pastor, não tem nada a ver com a conversa, tal, mas vocês presbiterianos, vocês não creem na eleição? Eu falei, cremos. Soberania de Deus, cremos. Vocês creem nessa soberania de Deus? Creio. Eu queria fazer 2 perguntas ao senhor. Então, o senhor não acredita em livre-arbítrio? Eu falei, não, o homem teve uma vez livre-arbítrio e deu errado. Né? Eu creio na eleição, é uma segurança. Aí ele falou, e até quem diz que não crê, crê. Eu vou pregar em igreja das pessoas que creem no livre-arbítrio. Eu fico achando engraçado que o dirigente, o pastor, me convida, aí fala assim, vamos orar pelo pregador. E estou eu lá, presbiteriano. E o outro é arminiano e crê no livre-arbítrio. Amigo, e nós vamos para o céu juntos. E vamos morrer de rir de tudo isso lá. Mas ele fala assim, Senhor, teu servo vai pregar. Toca os corações enquanto o teu servo prega. Por que ele não falou, Senhor, teu servo vai pregar, não te metas, deixa a pessoa decidir. Se é livre-arbítrio, se possível, sai. Deixa decidir. Mas se ele fala, toca, ele já crê que é Deus que toca. O Espírito Santo, o pregador fala para todo mundo, o Espírito Santo mistura a voz dele com a voz do pregador e vai aqui e ali dizendo, isso é com você, isso é com você, isso é com você. E a outra pergunta que o incircunciso fez foi, então se você crê na eleição, por que você evangeliza? Já está todo mundo marcado. Eu falei, um homem foi criado num colégio interno, desde criança. Ele cresceu. Quando fez 18 anos, o colégio interno deu uma carta para ele pegar o primeiro emprego, já tinha a vaga garantida, e ele tem que ir para dar a vaga para outro menor. Ele foi fazer a vida dele, dar palestra, e ele resolveu correr atrás da história. Resolveu ir aqui, num cartório, descobriu onde foi registrado. Ele queria saber da família dele. E ele conseguiu descobrir o cartório que ele foi registrado e pegou informações do pai dele. E ele teve uma surpresa. No mesmo cartório, o pai registrou outros filhos. Ele falou, meu Deus, eu tenho irmãos e nunca soube disso. Eu vou querer achar todo mundo. E como é que acha? Vai em cada lugar e dá palestra. Você, meu irmão? Eu nunca te vi. Ele teve uma estratégia. Toda palestra que eu der, eu vou falar do meu pai. No meio da palestra. Ele fez fez um rateio de tudo que o pai era. Um inventário. E no meio da palestra, meu pai era assim, assim. Aqui e ali alguém falava, ei, peraí, meu pai também é assim. Quem é teu pai? Quem é teu pai? Você é meu irmão. Presbiteriano evangeliza para encontrar os irmãos. Por isso a gente, onde vai, fala do pai. Aqui e ali vai ter o eleito que vai dizer, ei, esse é meu pai também. Aí a família se encontra. Aí os presbiterianos evangelizam. Os eleitos de Deus se encontram. Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu quero orar com você e por você. Na parábola, Jesus diz assim, primeiro a erva, depois a espiga, por fim um grão cheio na espiga. Como é que você fala com alguém do evangelho? A pessoa pode xingar um palavrão, bater a porta na tua cara. Quando ela vai embora, você vai embora, aí ela fica pensando, poxa, aquilo que aquela pessoa falou faz sentido. É a erva, a inquietação. Aquilo que você falou, que na tua frente ela te deu um fora, quando ela está sozinha no travesseiro, ela fala, faz sentido. Aí no outro dia ela chega no trabalho e fala com algum colega que ela sabe que é crente. Vem cá, você não é crente? Sempre vejo você com a Bíblia na mão, Novo Testamento. Sou. Me leva na tua igreja. Aí já é espiga. Aí já manifestou a vontade do que ele quer. Primeiro foi a inquietação, que você provocou. Depois a espiga, procura. Me leva na tua igreja. Aquele colega fica até surpreso e fala, rapaz, te levo sim. Hoje à noite ainda. Vamos lá. Na igreja, outro prega. Outro é o pregador. E prega, e a pessoa que foi se converte. Aí já é o grão cheio na espiga.
já converteu. E se plantar, já vai dar outro. O grão cheio, se plantar, já nasce outro trigo. Quem fez o trabalho principal? Quem pregou? Quem levou para a igreja? Ou você que criou a inquietação? Todos fizeram o trabalho principal. O importante é participar do processo. Então, nunca mais diga que você falhou. Você tentou evangelizar alguém, a pessoa até te xingou, essa palavra não volta vazia. Na hora certa vai criar inquietação. Depois a busca, e aí o encontro. Talvez você tenha desistido de evangelizar, ou talvez você ache que você não consegue. Eu não sei, eu sou tímido, sou introvertido. Às vezes eu tenho oportunidade e fico pensando, se fulano estivesse aqui, se o pastor estivesse aqui. Você está lá. Às vezes você fala, Deus, manda um anjo. Aí Deus fala, mandei, é você. É você que eu vou usar. E pelas mãos de Paulo, pelas mãos dos crentes, Deus operava sinais, prodígios e maravilhas. Eu queria orar com você, que nesse aniversário da igreja quer dizer, Senhor, eu quero ser usado. Nas minhas limitações, no pouco tempo, pouca habilidade que eu tenho, mas eu quero ser usado para que a tua igreja cresça, para evangelizar, para ganhar pessoas. Nunca mais vou dizer que eu falhei. Por mais que eu receba um não, eu sei que a inquietação já foi plantada ali. Essa pessoa vai encontrar o que ela precisa para viver melhor.